Opa, boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje a live vai ser com o Ronald Perrini. O Ronald é especialista em ensinar como você vai fechar os seus contratos de tecnologia usando também a computação em nuvem. O tema, então, da live de hoje é como ser um consultor cloud. E aí, Oi, Leandro, tudo bem? Deixa eu ajeitar tudo aqui certo? aqui. E aí, Ronald, tudo certo? Tranquilo? Tudo Como é bem. que tá as coisas, Obrigado, cara, galera? pelo convite de participar aqui no seu canal. Quero colaborar bastante, tá? E o Ronald hoje vai falar pra gente aí sobre como ser um consultor cloud e como isso, qual é a trajetória, né, pra gente fazer isso e como realmente tem alguns passos que a gente precisa fazer, né, ter, né, Ronald, para ser um consultor. Às vezes não, normalmente não basta a gente saber tecnicamente, mas antes de eu começar a dar spoiler aqui, cara, te apresenta pra galera, hein? Tá, obrigado. Bom, obrigado aí por participar, pelo convite de participar da sua série. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu sou Ronald, eu ensino profissionais de TI a fecharem novos contratos, a fecharem mais contratos. Então, a minha especialidade é ajudar empresas de TI a terem mais contratos fechados. Mas eu nunca fui da área de vendas, por incrível que pareça. Eu sempre fui técnico. E no final do ano de 2013, eu caí na área comercial, só que eu tinha cabeça de técnico. E aí depois a minha história é longa, mas aconteceu que eu aprendi bastante da área comercial e agora eu trago essas informações, esse aprendizado para ajudar pessoas que têm conhecimento técnico a fazerem o cliente comprar. Porque eu sei que quem estuda a parte técnica, cara, essa pessoa não é vendedora. Não tem como. Aquele vendedor tradicional, isso aí, eu acredito até que já morreu. Agora, quando você se torna um consultor, aí é diferente. Porque você explica o seu projeto, apresenta ali tecnicamente como que faz para funcionar e o cliente começa a entender e cria vontade do cliente em comprar. Ou seja, não é você que vende, é o cliente que acaba comprando porque aquilo lá vai resolver para ele. Show. Cara, isso aí que tu falou faz muito sentido, né? Eu sou também da área técnica totalmente, né? Uhum. Mas eu percebi que, cara, o cara técnico, ele não pode ser só técnico. Mesmo que tu, às vezes o cara não é empresário, mas o cara trabalha numa empresa, mesmo assim ele tem que ser vendedor, né? É. Porque eu acho que, eu penso assim, ó, aquele cara técnico que fica lá na frente do computador só fazendo o que mandam para ele, até existe, mas eu acho que é bem menor, né? Esse cara tá morrendo, as empresas precisam de gente que entenda o negócio É, deles. Então o cara não verdade. pode ficar só na parte técnica, né? E um bom consultor, Leandro, ele fala bem, ele quando chega no cliente, não basta ele sentar e só fazer o projeto. Porque muitas vezes, quando a gente fecha um projeto de consultoria, a gente chega lá no dia marcado lá para o cliente, às vezes tem reunião de kickoff do projeto, que aí o cliente chama outras áreas, se explica como é que faz. Às vezes não tem reunião, às vezes o cliente é mais simples, mas você chega e você tem que falar com as áreas. Às vezes você fala com um cara da TI que sabe que você começa um projeto, mas o cara da TI fala, ó, agora eu vou ter que te apresentar o fulano, a secretária, a ciclana, e ele leva lá. Só que você está dentro do cliente, está executando ali, está fazendo a configuração, muitas vezes você tem que levantar para conversar com pessoas de outras áreas, para pedir informação. Às vezes você atende um cliente grande que tem área de segurança, você fala com o cara da TI que te contratou, ele fala, fala lá com o fulano lá de segurança que eu já pedi. E você tem que levantar e ir lá. Então, muitas vezes, eu acho que uma habilidade importante de um consultor, além de ter um conhecimento técnico, né, que se garanta, isso para mim é o mais importante, ele garante a entrega, mas também ele tem que saber falar e explicar de uma forma que as pessoas entendam. Isso é o princípio da comunicação. E o mais interessante é que se a pessoa já tem essa característica, assim, de pelo menos, sabe, só falar o básico, explicar o básico, sabe, essa pessoa também tem possibilidade de apresentar projetos para cliente e fazer o cliente fechar o projeto. Entendeu? Apresentar Sim, tecnicamente. porque não adianta o cara, isso aí, não adianta o cara chegar lá e só saber a parte técnica, né? O cara tem que entender. Além dele saber falar, ele tem que saber ouvir, né? Uma coisa É. que eu falo às vezes pra galera, que eles tentam adivinhar o que o cliente quer
e não escutam o que o cliente tem para dizer, né? Não sei se tu já percebeu isso aí também, nesse nosso público. Eu acho que o cara quer ir muito direto ao ponto e já sai cuspindo o que ele acha que é, né? Sai falando e ele não escuta para ver o que realmente o cliente precisa, né? Então isso aí também eu penso que talvez seja um ponto bem importante do consultor, é conseguir trazer, né? Tirar do cliente, absorver do cliente o que o cliente realmente quer e não o que ele quer enfiar para o cliente. É verdade, cara. Eu acho que é o mesmo princípio de médico. Às vezes eu vou num médico que eu chego lá, sento, e o cara, ele tá na dele, tá mais fechadão, e aí ele fala, o que você tem? E eu falo, doutor, o meu joelho tá doendo. Ele, tá bom. Tá, faz isso aqui. Pega, examina e fala, tá aqui. E aí eu saio do médico meio até chateado, falo, cara, que cara meio sério, meio metido. Não sei se eu quero voltar mais nele, não. Isso é uma coisa, né? Agora, muitas vezes, eu conheço amigos que têm muito conhecimento técnico em consultoria, eles são muito bons no que fazem, e às vezes ele tem mais esse lado fechadão. O problema disso é que ele acaba perdendo outras oportunidades. Quais são as oportunidades? Por exemplo, no caso do médico, se eu for lá e tiver uma experiência dessa, ou eu não vou indicar, provavelmente, de repente, para minha esposa, ou para um parente, ou eu não vou querer voltar lá, vou procurar outro médico que converse comigo, que me ouça, que eu fale, doutor, não, só dói quando eu jogo basquete e pulo lá, sabe? Sabe, alguém que converse comigo. Então, é isso que eu aconselho quem quer se tornar um consultor sênior. Porque na minha visão, Leandro, eu acho que um consultor sênior, ele tem que ser capaz de chegar sozinho num cliente, sabe? Uma vez que já tem o escopo do projeto fechado e tem a data para começar, ele tem que ser capaz de chegar sozinho no cliente, implementar o projeto, só que não é implementar de qualquer jeito, é implementar falando quais áreas, fazendo a coisa acontecer, a migração, né? Muitas vezes a migração acontecer de uma forma natural e que quando chegue no final o projeto esteja pronto, o cliente fala, nossa, esse cara é bom, hein? Esse cara é muito bom. Agora tem o segundo passo, que é o que eu queria trazer para essa live aqui. Sabe o que é, Leandro? É que eu acredito que quem tem muito conhecimento do lado técnico, sabe? E segue e aprende como sentar para fazer uma reunião, para mostrar para um cliente que o ambiente dele tem demanda de cloud, que se ele fizer alguma migração de cloud de algum serviço, de algum sistema, vai melhorar. Se ele consegue mostrar isso, ele acaba fazendo o cliente fechar um projeto. E quando uma pessoa é capaz de puxar cliente e fazer clientes comprarem, aí essa pessoa ela tem um poder extra na mão. Porque ela fecha os projetos e aí ela começa a se puxar. Ela acaba se tornando uma mini empresa, né? Porque normalmente assim, a empresa fecha os projetos e o consultor entrega. Agora, se o consultor sozinho ele já sabe entregar, ainda sabe chegar lá e apresentar lá as oportunidades, fazer a empresa comprar, poxa, aí ele tem muito mais opção na carreira. Porque aí o cara pode se tornar um consultor ali que ele faz toda a parte, né? Desde a prospecção até fechar o negócio, cara, desde vender e entregar. Isso aí tem bastante, cara, da galera que nos assiste, tem bastante profissionais que são nesse foco, assim. O cara, normalmente, é aquela empresa, né? A empresa é ele mesmo, então o cara faz tudo. O cara, desde a prospecção até o fechamento do negócio, até a entrega. Ou, às vezes, é ele mais um sócio e tal. Mas o cara faz essa prospecção. E isso aí é uma coisa que a galera tem bastante dificuldade, eu percebo. E uma das coisas que eu acho que, assim, hoje em dia, nessa crise, muita gente está paralisada e não sabe o que fazer. E, como eu falei no início, eu sou uma pessoa que eu vim da área técnica, eu cheguei a tirar 19 certificações Microsoft, porque eu fazia consultoria na época, e eu sempre tive a ambição de, sei lá, de ir para um próximo nível, eu queria ter mais conforto, queria ganhar mais, sabe? E assim, hoje eu falo isso abertamente, mas antes, quando eu era mais do lado técnico, eu ficava mais na minha. Eu tinha isso, mas eu não falava tanto abertamente igual hoje. Hoje eu acho que eu estou mais resolvido com relação a isso. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre tive vontade de ganhar mais. Cara, isso aí que tu falou é engraçado, né? E isso aí acontece direto.
Os caras não demonstram, né? O cara é técnico e não passa a ambição. O cara fala, pô, eu quero ganhar mais dinheiro. Não, cara, não, eu quero isso, mas não fala realmente o que quer. Isso aí que tu falou agora é massa que tá te expondo aí, né? Uma coisa que às vezes o cara tem o sentimento, tem a vontade, mas não fala, né? Mas não fala, cara. E não, Parabéns. mas eu era assim, cara. E assim, e o que aconteceu na época? Eu não sabia que se eu me tornasse um consultor que fechasse projetos, sabe? Eu não sabia que eu poderia ser melhor remunerado por isso. Sinceramente, não sabia mesmo. Isso para mim foi uma surpresa. Porque eu acabei descobrindo que quando você chega, senta com o cliente, e o cliente ele vira, por exemplo, Leandro, poxa, olha, adorei você, então tá contratado, vamos começar, o valor é tanto. Então, o que acontece? Primeiro, se você trabalha para uma outra empresa, que era o meu caso, quando eu comecei, a empresa me dava comissão por projeto fechado. E aí eu já comecei a ter um salário maior, porque eu ganhava meu fixo, que era um fixo da área técnica, e sempre que eu não fechava um projeto, eu ganhava comissão. Mas, depois que eu comecei a ficar bom e comecei a visitar vários clientes, aconteceu uma segunda coisa que também não estava no meu radar, que era o seguinte: eu tinha muito conhecimento técnico. E aí, eu já também chegava no cliente, já explicava ali o projeto e o cliente fechava. O que eu fiz? Eu falei, cara, por que eu tô fechando aqui projetos e levando dinheiro para esse lugar aqui que eu trabalho? Por que eu não abro a minha? Entendeu? Isso passou pela minha cabeça. Mas a transição não foi assim de uma hora para outra. Eu precisei ter mais segurança. Então, quando eu estava muito seguro, eu já estava fazendo isso bem feito há pelo menos uns 3 anos. Aí eu falei, cara, eu vou começar a minha empresa. Porque o raciocínio que eu fiz é o seguinte: olha, eu fecho um projeto e aí eu posso entregar tecnicamente. Mas no meu hall de amigos, eu tenho várias outras pessoas que eu conheço que têm conhecimento técnico. Então, às vezes, eu vou lá, sento, explico, faço a arquitetura, na hora de executar, passo para alguém que eu conheço. E eu ainda posso ficar olhando, supervisionando o projeto, porque se ele tiver algum problema ali ou alguma dificuldade, eu vou lá e ajudo ele a resolver aquela tarefa. E aí, empreender virou uma possibilidade. Sim, cara, isso aí é uma coisa que eu percebo, deixa eu explicar mais ou menos, no meu treinamento, né, no programa de especialização, tem 2 grupos, tá? Tem o grupo da galera que entra, os iniciantes, e aí quando chega num determinado nível, tu vai pro grupo dos especialistas. E isso acontece bastante no grupo dos especialistas. O cara fala assim, pô, eu tô com um projeto aqui, fechei um projeto, mas não sou especialista nessa área e acaba pegando outro colega lá, né, para fazer junto esse projeto. Isso aí te abre um leque, né? Principalmente quando tu participa desses grupos, assim, que tá todo mundo no mesmo negócio. Cara, tu tem ali mão de obra infinita, praticamente, de pessoas para te ajudar nos teus projetos. Então, isso aí é uma coisa que... E isso que você falou é sensacional. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, no meu leque, no meu hall de pessoas que eu conheço, todo mundo veio de um segmento, que era a Microsoft. E todo mundo era bom em Azure, por exemplo. Mas em outro segmento, por exemplo, nuvem da AWS, eu já não confio. Entendeu? E aí, eu já não sei se eles têm conhecimento. Eles podem até falar, eu aprendo, eu consigo e tal. Mas quem está ali e quem fecha com o cliente, ele está exposto. É o nome dele que está. Então, se eu fecho com o cliente, eu não vou querer botar qualquer um para atender, porque depois, se der problema, o cara vai reclamar comigo com razão. Então, o que eu faço? Participando de um grupo como esse, eu pego alguém que tem expertise e faço ele entregar. Só que a boa é que, como eu fechei, eu combino, ou seja, eu recebo uma receita, um pedaço desse dinheiro que entra para mim, eu reparto com quem vai executar e tiro uma farpela para mim. É basicamente assim. Show. Ô, Ronald, tu tinha perguntado a alguém se tinha uma dúvida antes? Sim, apareceu aqui, cara, no chat, uma dúvida. Eu li uma aqui, do Alessandro. Tá, então pode responder aí. Posso ler? Ele falou assim, aqui ele sabe que precisa de serviço, mas ele tinha falado aqui, o lance é encontrar cliente qualificado. Ótimo. E, Alessandro, eu acredito que você tenha expertise em cloud, né? E cloud, eu acho que, assim, para dentro da área de TI, é excelente, é como se fosse um catálogo cheio de atividades que o cliente ele pode querer executar. Por exemplo, dentro de cloud, a gente tem
desde otimização de servidores, de sistemas, até otimização de hardware, né? De switch, às vezes de banco de dados, de hardware não, de sistema operacional, de banco de dados, de soluções já fechadas, né? De serviços, né? De serviços, isso. Prontos. De serviços prontos, exatamente. E o bom disso é que você, quanto mais conhecimento você tem, certo? Mais você sabe como construir, como usar o que está disponível em cloud para você entregar uma arquitetura mais limpa para o seu cliente. Então, isso é um conhecimento seu, certo? Agora, para você achar clientes qualificados, e aí o que é cliente qualificado? É cliente que tenha um problema ou uma necessidade que você consegue resolver. É isso. É um cliente que ele sabe que ele precisa de alguma coisa e você precisa resolver. E você tem a condição de resolver, certo? Muitas vezes, as empresas acham clientes que não sabem que tem um problema e ela começa a ensinar esses clientes. Isso é qualificar o cliente, certo? E aí, às vezes, demora um tempo. Só que a pergunta do Alessandro foi como encontrar clientes qualificados. E a resposta é mais simples que... Eu vou tentar falar de uma maneira bem simples mesmo. É você primeiro pensar, Alessandro, quais são os problemas que clientes daquele segmento possam ter. Então, por exemplo, vou elencar aqui um problema. Um problema é servidor antigo, certo? Um problema simples, que vários clientes possam ter. Servidor antigo que chegou no vencimento do hardware e o cliente ele não tem mais suporte, por exemplo, para a máquina. Está lá no data center. Isso é um problema, isso acontece, certo? Só que os clientes que estão passando por essa situação, eles sabem que se o hardware der pifar alguma coisa, eles não têm mais garantia, eles vão ter que correr atrás ali para poder resolver. E muitas vezes não sabem nem se vai conseguir resolver ou não, se o servidor for muito antigo. E aí, uma solução que você pode propor é levar isso para a nuvem. Só que, para você achar um cliente qualificado, você tem que prospectar o problema. Então, do tipo, olha, você pode criar uma comunicação sua, e essa comunicação pode ser através de anúncio, pode ser através de ligação, pode ser um e-mail que você mande, pode ser uma conexão no LinkedIn que você faça, e você vai falar o seguinte, olha, por acaso na sua empresa você tem servidores antigos que se derem qualquer problema de hardware, você não sabe nem como consertar? Isso acontece? Você tem esse risco? E aí o cliente que sentir que tem esse risco, ele vai responder, sim, eu tenho isso sim, isso acontece aqui. Certo? Ou seja, você tem um cliente que tem um problema, certo? Que você já sabe qual é o problema, e você tem a solução para a nuvem. E aí você começa a achar o seu primeiro lead qualificado, que é um cliente que tem um problema e que existe uma oportunidade que ele precisa melhorar, e você engata uma reunião para poder conduzir ali uma conversa de vendas, de propostas. Então, isso é um problema. Outros problemas, por exemplo, você tem lentidão nos sistemas que você usa, isso é outro problema, né? Porque independente se o cliente ele tem arquitetura publicada na internet, se ele tem um site, se ele tem um sistema, se ele tem às vezes um banco de dados on-premises, sei lá, se ele tem o que ele tiver, pode ser que às vezes está mal configurado e às vezes tem talento. E quando você leva isso para a nuvem, você pode usar toda a arquitetura, né, de container. Então, aí para resumir, é isso, falando para o Alessandro, Alessandro, elenca uns 5 problemas que os seus clientes possam ter, certo? E usa para prospectar. E fala, olha, isso. Fala um problema. Olha, esse problema aqui acontece na sua empresa? Se acontecer, entre em contato. Retorna aqui esse e-mail, ou retorna essa mensagem, ou me avisa para a gente marcar uma reunião. E aí, esse lead que está marcando reunião com você, ele é qualificado, porque você já sabe que ele tem problema, e o lead, ele sabe que você tem uma solução para ele. Ele vai querer conversar. Então é assim que se prospecta. Isso aí é massa, porque daí não é aquele negócio, né? Do que eu vejo, às vezes, é o cara querer empurrar para o cliente uma coisa, né? Tipo, eu já tenho meus clientes que querem empurrar o serviço e nem sabe se o cliente tem um problema para aquele teu serviço. Então, uma coisa que eu falo direto para a galera lá é assim, ó, cara, tu não tem que fazer o cliente querer computação em nuvem. Tem que ver se o cliente precisa. Não é todos os clientes que vai enfiar computação em nuvem goela abaixo porque tu acha que é legal, tu acha que é uma tecnologia legal. A gente estava conversando esse dia numa mentoria e um dos alunos falou,
cara, eu tenho um cliente que tem lá um sistema em Axis que eu desenvolvi para ele há 20 anos atrás e está lá rodando no computador, eu quero botar isso na nuvem. E eu falei, tá, e por que ele não mudou o sistema? Ele, porque ele não quer mexer. Eu falei, cara, se ele não quer mexer, esquece, velho. Tu não vai migrar para a nuvem nunca, porque o cara não quer. O cara falou que já tem um sistema novo e o cliente não quis mudar a versão. Quer ficar com aquele lá antigo e ele quer botar o antigo na nuvem. Eu falei, cara, se o cara não tem esse problema, para ele isso não é um problema, tu não vai conseguir vender esse produto para ele. Esquece, não tem como, né? Exato, exatamente, cara. E é isso que eu acho que a galera tem que entender. Eu acho que excelente esse exemplo, Leandro, porque muitas vezes a gente acha o que é o melhor para o outro. Ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho um primo que ele é gordinho. Ele tá um pouquinho fortinho, assim, gordinho. E, cara, teve uma época, há uns anos atrás, ele chegava aqui em casa e aí eu falava, e aí, cara, pô, e aí, bora emagrecer, hein? Vamos emagrecer. E aí eu falava, olha, cara, vou te ensinar aqui uma maneira aqui, uma dieta, vou te passar. E ficava falando isso, entendeu? Só que, o que acontece? É o mesmo exemplo. Por exemplo, eu posso achar que para ele vai ser melhor para ele emagrecer, porque ele vai ter um sono melhor, ou porque não vai ter mais azia, porque vai se alimentar melhor, né? Ou porque, sei lá, vai melhorar a pele, ou vai ter mais disposição, ou vai respirar melhor. Cara, eu posso achar tudo, entendeu? Agora, se a pessoa ela fala, não, cara, eu tô bem assim. Aí eu falo, cara, mas você, quando vai almoçar, você anda 2 quarteirões, você não chega suado depois no trabalho? Ele fala, chega, mas cara, eu não ligo. Ou seja, o que eu vou fazer? Né? Entendeu? Então o erro, nesse caso, era meu, né? De querer convencer uma pessoa daquilo que ela não quer. E a mesma coisa nesse exemplo do Axis, cara. Porque se o cara não tem problema, se ele está satisfeito em usar aquilo, o que eu aconselho para esse seu mentorado é pensar que solução complementar eu posso oferecer. Se um cara que usa um Axis, ele pode usa o sistema em Axis, ele pode criar outra coisa, né? Às vezes ele pode criar um relatório, já pensou? Às vezes ele pode querer exportar essas informações, jogar para um banco de dados de um outro sistema. Para que ele usa o Axis? E quando ele pega as informações que estão lá, ele usa para quê? Como usa? Entendeu? E aí, eu acho que é muito mais você conversar com a pessoa, entender qual é a aplicabilidade daquela ferramenta, daquela solução para ele. E aí, cara, se a pessoa começa a contar toda a rotina dela de trabalho, eu tenho certeza, se você for bom tecnicamente, conhecer a gama de recursos que tem em cloud, você vai lembrar de pelo menos umas 3 ou 4 funcionalidades que você pode aplicar lá e seguir a outro projeto. Então, isso tudo é no ouvir, cara. Você tem que primeiro perguntar e deixar o cliente falar e só ouvir. É bem isso aí. E eu penso que o principal de tudo isso, né, é conhecer o serviço. Conhecer o serviço de cloud. Eu já vi gente fazer o contrário. É meio estranho, mas eu já vi. Recebi já de mensagem do cara. Ô, Leandro, eu estou esperando fechar meu primeiro projeto para fazer o teu programa de especialização. E o cara, tu é louco? Como é que tu vai fechar um projeto sem saber fazer um negócio, né, cara? Aprende. Então os caras ficam esperando vender e aí não sabem vender porque não conhece. Aí é o contrário. Às vezes o cara sabe vender, mas ele não vende porque ele não conhece as soluções, né? Ele não sabe o que ele tem na mão para poder vender. E aí acaba que o cara não tem a parte técnica para conseguir vender. Ele fala, os meus clientes não querem computação em nuvem. Porque o cara nem sabe o que é a computação em nuvem, na verdade. Né? É verdade, então, cara. Eu acho que é a base. Um pilar importante, um pilar bem grande aí, importante do cara ser um consultor cloud, é saber cloud, primeiramente, né? Não, com certeza. Não, essa é a base. Porque se ele não souber, nem adianta. Ó, como é que as grandes empresas, ou vamos lá, as maiores revendas no Brasil, como é que elas fazem? Como é que faziam há 10 anos atrás? Era o seguinte, contratavam lá um vendedor, né? Falavam assim, você é o vendedor. E aí chamavam o vendedor de gerente de conta. Aí beleza, vinha lá o cara lá. E aí dava um salário pro cara, um salário que ninguém da empresa, ninguém da área técnica sabia. Isso aconteceu comigo, tá? Então, eu era do time de consultoria, mas eu era que implementava os projetos. E eu sei que tinha um time comercial e tinha galera que chamava gerente de conta. Essa galera, eles estavam lá, eles iam sempre bem arrumadinhos e tal, mas eu não sabia quanto que eles ganhavam. Porém, a maioria lá não tinha conhecimento técnico nenhum. E aí eles pegaram e colocaram alguns consultores que já tinham mais experiência e chamaram, convidaram para ir para a área comercial e chamaram de pré-venda.
Então, o que que era isso? Ia o gerente de conta, muitas vezes ia o pré-venda lá junto com ele, o gerente de conta ele falava a parte comercial, tocava a reunião, agendava lá tudo, e chegava na hora de explicar a parte técnica, entrava o pré-venda, falava a parte técnica, depois o pré-venda ficava quieto, e o cara conduzia lá, fazia a proposta e fechava. Beleza. Quando eu descobri quanto essa galera, esse gerente de conta ganhava, cara, eu tomei um susto. Porque era muito mais do que eu imaginava. Sabe? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não sei no Brasil, mas era mais de 12 mil reais, tá? Era isso que era o salário deles. Mas, o que que acontece? E aí, eu falei, caramba, olha como é que são essas coisas. Depois fui olhar para outras grandes empresas. E eu trabalhava na época muito com a Microsoft. Trabalhava de perto. Os funcionários da Microsoft, da área de vendas, estavam sempre lá com a gente. A gente visitava cliente junto. Então tinha muita proximidade disso. E aí, eu vi que 100% da galera que trabalhava na área comercial tinha vindo da área técnica. Isso na Microsoft. Todo mundo. Os caras eram muito bons técnicos e aí às vezes e aí eles foram se desenvolvendo ali na parte comercial e acabaram indo para o lado comercial. Agora, o que eu quero dizer com essa história? Que se você não tem o pilar básico, que é o conhecimento na solução técnica, cara, você não vai conseguir fechar projeto. As empresas, há 10 anos atrás, contratavam o gerente de contas, que não tinha conhecimento técnico, mas botavam pré-venda junto com ele. Uma pessoa que tinha conhecimento técnico. E hoje, como é que é? Você vai, na maioria dessas empresas, que são as maiores, né, revendas, acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa galera lá, que é agora gerente comercial, eles foram os técnicos há 7, 8 anos atrás. E agora eles são gerentes comerciais. E quem só saca de vendas, que chega lá, explica, pede proposta, chega... sabe, quem é o cara bom, o vendedor, hoje em dia não tem mais, cara. É tudo a galera que veio da área técnica. Alguns foram para gerente de projetos, certo? E outros acabaram indo para essa área dessa área comercial. Agora, quem tem conhecimento técnico e quem tem conhecimento comercial, aí a pessoa, ela realmente fica imbatível. E aí ela começa a ter opções. Ela acaba escolhendo onde quer trabalhar, porque essa é a verdade. Por quê? Eu imagino que eu contrato uma pessoa para minha empresa. E essa pessoa, ela tem conhecimento técnico e ela visita cliente e fecha uma porção de projetos. Se essa pessoa, ela está fechando lá todo mês um projeto novo, quanto essa pessoa não vale para mim? Será que eu vou querer mandar ela embora? Não vou, né? Eu vou tratar bem, vou valorizar e tal. Então, o que eu estou aconselhando aqui é que você tenha, assim, a base técnica e depois você abra a cabeça também para essa parte comercial, para você se tornar um consultor, sabe? Um consultor que fecha projetos. Porque isso para sua carreira vai ser muito bom. O que você acha? Isso aí, ô Ronald, e o que tu diria, assim, alguns pilares importantes aí, para a gente citar talvez alguns pilares importantes para aquele cara que é empreendedor e já tem, às vezes, um negócio dele, e aí ele quer, talvez com a TI tradicional, e ele quer agregar no portfólio dele a consultoria em computação em nuvem. Isso eu tenho uma opinião formada. Então manda lá. Cara, a minha opinião é o seguinte, se ele trabalha tanto com desenvolvimento ou com infraestrutura, isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Se ele demorar muito para tomar essa decisão e botar cloud no portfólio, ele só vai estar perdendo mercado. Então, quanto antes fizer, melhor. Por quê? Primeiro, porque os recursos... Olha só, primeiro que todos os grandes sistemas rodam em cloud. Você pode pegar qualquer um. Você pode pegar qualquer case de fintech, de aplicativo e tal, tudo roda em cloud. Isso já começa daí. Segundo, se você trabalha com infraestrutura tradicional, certo? Solução de suporte e tal, você, mais cedo ou mais tarde, vai precisar ter conhecimento de cloud para poder continuar atendendo os clientes da sua carteira. São os clientes que já atendem, que você já atende. Por quê? Porque se você não fizer, daqui a pouco vai chegar alguém que estudou, que comprou o treinamento, que o time tá bom, tem conhecimento, tem certificação, já fez projetos, vai no cliente, no seu cliente, e fala assim, você sabia que você pode ter isso, isso, isso? Ou então, segue esse framework que eu falei. Por acaso na sua empresa você está com servidores velhos que perderam a garantia e se queimar você não sabe o que fazer?
Ou, por acaso, você está fazendo backup, mas você já parou para pensar que se acontecer algum problema aí no seu escritório e os dados estão todos armazenados e você perde tudo? Ou seja, se alguém, algum concorrente, falar para o seu cliente, olha, acontece isso, isso e isso na sua empresa, e o seu cliente falar sim, ele vai confiar primeiro no seu concorrente. Então, você vai precisar fazer isso no futuro, porque todas as novas tecnologias estão em cloud, todas. Agora, se você fizer isso agora, você você tem a oportunidade de começar na frente. E muitas vezes a gente tem contratos, e aí tem contratos, sei lá, de tantos mil reais lá, que o cara me paga todo mês, certo? Mas existe um dinheiro que está na mesa, e esse dinheiro está disponível para qualquer empreendedor, que é o dinheiro do upselling ou do cross-selling. E aí, deixa eu posso exemplificar. Agora você vai falar mais sobre isso para nós. Aí. Tá. Ó, upselling Isso tem vendas de tudo quanto é tipo. Por exemplo, se eu for no McDonald's, eu chego lá no McDonald's e falo, olha, quero a promoção número 1. Aí a caixa me vira e fala assim, tá bom, senhor, é 20 reais, não sei. Aí ela fala, você quer acrescentar mais R$1 e pegar coca grande e batata grande? Aí eu falo sim ou não, e vamos dizer que eu fale sim. Enfim, o que aconteceu nisso? Eu fiz um pedido e ela fez um upgrade nesse pedido. Ela ganhou mais dinheiro e aumentou a coca e a batata, certo? Isso é um upselling. Cross-selling seria eu chegar lá e falar assim, olha, me vê a promoção número 1. E ela fala, o senhor quer sobremesa? O que ela fez? Ela ofereceu um segundo produto que não tem a ver com o primeiro, mas é um segundo produto e eu posso querer ou não. Tá? Por exemplo, como é que é no ramo da aviação? Nos Estados Unidos, quando você pega um voo lá de uma cidade para outra, eles passam um carrinho no voo, vendendo cerveja. Então, por exemplo, upselling. Eu compro uma passagem, por exemplo, de Miami para Orlando, compro a passagem, e aí na hora que eu vou fazer o check-in, a atendente fala, vem cá, o senhor quer ir para o assento mais confortável, mais largo? Ou seja, eu comprei passagem, comprei assento, e ela me dá um upgrade no assento. É a mesma coisa, só que mais confortável, mais largo. Upselling, upgrade. Cross-selling, eu compro meu assento, sento lá, no meio do voo vem a aeromoça, quer cerveja, senhor? $5. Eu, tá bom. E compro uma coisa que não tem nada a ver. Na TI é a mesma coisa. É isso que você precisa fazer. Então, se você já tem clientes agora, você tem dinheiro disponível. Ou você incrementa, faz um upgrade, oferece mais daquilo que você já está vendendo. Por exemplo, o sistema de Access, que é um exemplo. Vê algo complementar a esse sistema, ou melhora o sistema. De repente, insere relatórios, faz um upgrade nele. Né? Insere relatórios, insere uma integração ou cross-selling. Vende um outro sistema. Vende um sistema de BI, sabe? Vende um sistema, vende uma impressorinha de, sei lá, eu não sei o que faz o Axis, mas se emitisse nota, vende uma impressorinha de cupom, sabe? Vende um sistema de segurança, vende uma redundância, não sei. Ou seja, mas o que eu estou dizendo é que essa é a melhor maneira para você pegar um dinheiro que está na mesa. Entendeu? É a maneira que você tem um aumento do seu faturamento em um tempo menor possível. E aí, você só consegue fazer isso se você tiver uma coisa, que é portfólio para oferecer, né? Não tem como eu chegar lá no avião. Se o avião aqui no Brasil não vende cerveja, então não dá para fazer cross-selling. Então, você que trabalha com... Vende um cafezinho, R$5 é o café. Ah, é? Vocês não dão mais nada agora, não. Aqui no avião é só água, né? Café já é 5, morre com 5. Então, cara, você precisa ter algo para você oferecer. E aonde que tem uma gama imensa, disponível, cheia de recursos, cheia de funcionalidade, cheia de tecnologia que você pode oferecer? Computação em nuvem, certo? Computação em nuvem, cara, tem tanta coisa, cara. Cara, tem tanta coisa. Você consegue, nossa, e tanto para quem trabalha com infra, como quem trabalha com desenvolvimento também. Desenvolvimento mais ainda, né? Desenvolvimento mais ainda. Cara, assim, ó, são ferramentas, é o que eu falo pra galera, são ferramentas aí que não tem como tu conhecer todas. Eu digo assim, cara, eu não conheço ninguém que saiba mexer em todas elas, é algo impossível. Porque é muito recurso, muita ferramenta, e não tem como o cara não achar uma solução para um cliente dentro da computação em nuvem. Às vezes tem um serviço, tipo, um básico, servidor de arquivos.
tem 5, 6 maneiras de entregar isso para um cliente, vai depender da necessidade do cliente, entendeu? Então, é uma coisa que tu tem que, quando o cara conhece, o cara entende, aí é aquele negócio, tu vê a necessidade do cliente e conseguir entregar o melhor serviço. Eu digo pra galera, assim, eu comparo com uma caixa de ferramentas, né? Pô, a computação em nuvem, a AWS é uma caixa de ferramentas onde tu tem várias chaves. E aí cada chave para um parafusinho certo. E aí quando o cara trabalha com a TI tradicional, eu penso que o cara usa um alicate para tudo, né? Porque tudo o cara tem que criar um servidor e joga naquele servidor. E aí servidor, você joga no servidor. E aí o quê? O cara usando um alicate para apertar tudo que é tipo de parafuso. E aí quando o cara tem ali a computação em nuvem com várias ferramentas diferentes, tu vai vendo qual a ferramenta certa que tu vai usar para cada engrenagemzinha, cada parafusinho. Cara, muito bom. Excelente exemplo, cara. Legal. E interessante, né? Eu sempre vejo seus vídeos, eles passam praticamente todo dia na timeline. Todo E dia. eu não Passar sabia. todo dia tem coisa errada. Eu não sabia que computação em nuvem estava tão assim, não. A tecnologia está tão rápida que é impossível ter alguém que saiba tudo de tudo, né? Eu achava que você sabia? Não sei tudo, é óbvio que Eu eu não sei achava. tudo. Não, tem serviços, por exemplo, dentro da AWS, tem um serviço específico para quem trabalha com desenvolvimento de games. Eu não manjo nada de desenvolvimento de games, não faço a mínima ideia. Então, Entendi. tem serviços específicos para aquele nicho. Galera que trabalha com IoT, cara, um mundo gigantesco para IoT. Então, tem vários serviços específicos assim para determinadas áreas. Então, às vezes, tu não, como a gente não atendo todos os nichos, né? Não tem como o cara, não tem como o cara ser, tu sabe, sei para que servem os serviços, mas não sou especialista em todos eles, não tem como, né? Aí é um universo gigantesco. Cada dia que tu olha aquela console, surge um serviço novo do nada. Assim. Hoje tem tal coisa. Ou uma funcionalidade. Não tem um dia que não saia uma funcionalidade nova. Né? Então é coisa pra caramba. Cara, e eu acho assim que a gente que é de TI, cara, estuda pra caramba, sabe? A gente já tá acostumado sempre a estudar, a gente tá aprendendo, a gente já tá sempre... Primeiro, todo mundo que trabalha com TI já sabe... quer dizer, eu acredito que a grande maioria, tá? Não todo mundo, mas a grande maioria faz projeto, quando tem um pau ali no meio do projeto, sabe fazer pesquisa, vai no Google, consegue resolver, às vezes conversa com um, conversa com o outro, mas busca a solução. E a gente está numa profissão que é normal que você continue estudando. É normal, a gente vai viver estudando sempre, entendeu? Então, se a ficha não cair, que você tem que acompanhar a tecnologia, cara, você vai pagar o preço lá na frente. Uma hora isso vai ser cobrado. Então, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai correr risco aí de perder o emprego que você tem, ou se você é o consultor, né, que tem a sua empresa, você emite nota direto para o cliente, ele paga a você, provavelmente você vai começar a perder cliente, entendeu? Ou você não cresce rápido. Porque muitas vezes também, quando chegou no ano passado, em dezembro, eu sei que muita gente, pelo menos que eu conheço, definiu uma meta de crescimento do ano. E aí bota lá, quero crescer, no ano que vem eu quero 20% a mais, quero crescer meu negócio. E aí ele define a meta. Só que você só consegue crescer se você entra em ação para fazer isso. Então, eu acredito que quem fica estagnado na área de TI, cara, tá na profissão errada. Porque é impossível. E eu acredito que todo mundo aqui conhece colegas ou já trabalhou com alguém que é preguiçoso. Sabe? E que você sabia que a pessoa não só queria fazer o básico dela, não estudava, e você sabe, nunca foi uma pessoa que era referência tecnicamente. Sempre ficava perguntando para outra. E esse tipo de pessoa, pela falta de iniciativa, ela não chega longe, né? E eu acredito que as pessoas que fazem acontecer são pessoas que buscam, correm atrás e querem evoluir, e isso vai ser sempre. Então, infelizmente, TI não é igual dirigir Uber ou ser motorista, por exemplo. Eu, quando aprendi a dirigir carro, depois que eu comecei a dirigir carro, depois que eu aprendi a passar marcha, tirar pé da embreagem, aquele negócio, então, pronto, eu não preciso aprender mais nada, não tem mais nada de novo. Então, quando eu aprendi a dirigir com 18 anos, de 18 até hoje é a mesma coisa que eu sei. Entendeu? Então, é um aprendizado. Agora, tem não, é evolução constante. E agora, comparando com o que você falou, aprendi a dirigir carro e aí é tudo igual.
Aí tu não sabe que existe um avião, vem um cara que te fala que existe um avião. E tu, beleza, eu sei dirigir carro, vou pegar um avião e é a mesma coisa. Então isso aí também acontece, tá? O cara acha que é tudo igual. Ah, não, mas anda, é dirigir, tem lá um negócio para segurar, deve ser igual dirigir um carro. Então eu percebo às vezes isso aí, a galera fazendo na computação em nuvem, tá? Dirigindo um avião achando que é um carro. Então o cara cria, acontece nessa área bastante, do cara criar soluções na nuvem usando ainda a mentalidade, o conhecimento sim. tradicional, entende? Então é bastante o que a gente falou, o cara conhece aquilo ali e acha que é tudo igual aquilo ali. Então uma coisa que eu falo que a galera, para ser um consultor cloud, uma das primeiras coisas que o cara tem que mudar é a mentalidade na maneira de enxergar a tecnologia. E passa muito pelo que tu falou, o cara ficar anos trabalhando na mesma empresa, né? Tem até uma live, no caso de um aluno meu, ele ficou acho que 20 anos, 15 anos numa empresa, tipo, fazendo a mesma coisa, e é o Celso. Então hoje ele já tem uma certa idade, assim. E, cara, ele falou quando conheceu computação em nuvem, cara, eu tive que desaprender tudo que eu sabia. Ele falou, é uma mudança totalmente de mindset, assim, do jeito que tu vê a tecnologia. E o mais incrível, cara, é que depois de sair dessa empresa, ele ficou aí, acho que 1 ano estudando, e hoje não, agora no início do ano, antes agora de começar essa pandemia aí, ele conseguiu um emprego numa empresa que é uma das empresas grandes de cloud de São Paulo, que é a Mandic. Ele conseguiu um emprego na Mandic, claro, conheço. trabalhando diretamente com computação em nuvem. Um cara que tinha ficado 20 anos fazendo a mesma coisa numa outra empresa, e aí começou a estudar cloud e teve essa nova oportunidade. Gente, e eu acho que ainda bem que ele tomou essa decisão, porque era um risco, né? Imagina, com essa crise, eu soube, um amigo meu estava comentando, que a empresa que ele trabalha mandou 40 pessoas embora na TI. Infelizmente. Por quê? Por conta da crise. Agora, imagina se esse seu aluno, ele, infelizmente, fosse mandado embora e depois para conseguir recolocação. Porque as novas empresas de tecnologia, elas estão querendo profissionais cada vez melhores, mais especializados. Então, aí imagina, você tá desempregado e tem que correr atrás ainda de estudar, sabe? Gastar tempo, porque você já não tem tempo, você tá ali com a pressão na cabeça de conseguir algo novo. Muitas vezes vai aceitar qualquer salário que te derem, e aí você aceita porque vai precisar do dinheiro e tá infeliz lá com aquele pagamento que você está recebendo, não consegue se recolocar pelo mesmo que você ganha. E outra coisa, empresa de tecnologia só contrata quem tem conhecimento. Infelizmente, isso é uma outra verdade. Eu não sei se alguém vai ficar chateado, mas, cara, quem trabalha em empresas de tecnologia, por exemplo, Mandic, que é uma empresa que é fornecedora de tecnologia, Mandic tem nuvem própria, inclusive. Eles têm uma arquitetura própria. Então, e vende também outras, vende de mercado, mas quem trabalha em empresas de tecnologia é porque já tem um conhecimento avançado, entendeu? Quem não tem conhecimento tão grande, muitas vezes ele é contratado para ser o rapaz da TI de uma empresa e ficar lá por muito tempo e tal, e ele acha que a oportunidade não chega para ele, mas ele tem que entender que é ele que cria, né, a oportunidade. E é isso, cara. Você precisa criar e você precisa se desenvolver. Eu vi que tinha muitos comentários aqui. O RJ Diniz, ele tinha comentado lá que tem que se atualizar, somos eternamente estudantes. E o pessoal está comentando isso. Aqui. Isso aí. Ô, Ronald, aproveitando, cara, como a gente estava falando do consultor cloud, aí uma dúvida até que a galera tinha bem no início ali que a gente estava falando, como achar os clientes, né? E isso aí eu acho que é um problema que acontece bastante nessa época que a gente está vivendo. No período, né? Eu não sei como é que está aí no Rio, mas aqui em Florianópolis já deu uma flexibilizada nas coisas, as coisas já voltaram a funcionar, já está mais tranquilo um pouco, mas eu acho que aí, assim como São Paulo e outras cidades, tá tudo meio parado, né? E aí a galera como atrair, né, esses clientes, como conseguir novos clientes nessa época, como marcar uma reunião, enviar uma proposta, como conversar com o cara. Sim. Então, quais são as dicas que tem para esses caras aí que tem essa dúvida aí? Tá, eu faço acompanhamento, eu tenho alunos que querem fechar mais contratos. Normalmente são empresários, tá? E o que a gente está fazendo?
Primeiro, uma das premissas é entender que a prospecção ela não pode parar. Você pode prospectar de algumas maneiras. E aí vai depender muito do recurso que você tem hoje na empresa. Por exemplo, se você é uma empresa de uma pessoa só, como você comentou que tem gente aqui que tem esse perfil, se você está dentro desse perfil, você precisa prospectar e você tem que dar um jeito. Se você não tem tempo, você vai usar dinheiro para prospectar. O dinheiro, o que é isso? É você ir numa rede social, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, criar um anúncio, pagar para a rede social vincular esse anúncio, sabe? Esse anúncio vai ser exibido para várias pessoas e quem lê o anúncio e se interessar por aquilo que está escrito, vai clicar, vai cair numa página que tem um formulário e vai deixar o contato dele lá. Ou seja, você pagou para uma rede social para ela te retornar contato, tá bom? Isso, e aí depois eu posso explicar bem mais a fundo como que você faz isso de forma atrativa. Porque você tem que vender algo, você tem que chamar a atenção de acordo com a pessoa. O escrito, a ideia é essa, né? Mas tem um processo bem longo até chegar no anúncio, até tu chegar no que está escrito no anúncio ali, né? Exato. Mas enfim, eu só quero dar um exemplo, tá? E aí você pode pagar com dinheiro. Agora, quem não tem dinheiro pode pagar com tempo. Como é que é isso? O que é tempo? Você senta na frente do computador e aí você abre o LinkedIn. Abriu lá. E aí no LinkedIn você bota empresas e você vai na seleção de filtros, você consegue procurar empresas de N tamanhos, de mais de 50 funcionários e tal. E aí você vai fazer a pesquisa, você bota lá sua cidade, sua região, marca lá qual é o tipo de empresa, você consegue segmentar por tipo, escritórios de advocacia, indústrias, por aí vai. E você consegue segmentar por cargo também. E aí você vai fazer uma pesquisa lá. Vai aparecer o resultado, vão aparecer, sei lá, 300 pessoas, tá? Ali no resultado. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai ver o nome da pessoa e você vai ver a empresa dela e o cargo, né? Isso é exibido no resultado. Você vai tirar um tempo para pesquisar o nome da empresa e você vai abrir um documento seu, um Excel, por exemplo, onde você vai botar o nome da empresa, numa linha mesmo, o nome da empresa, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, o telefone da pessoa, se conseguir. Se não conseguir, você vai no site da empresa e vê o telefone da central da empresa. Porque muitas vezes você liga para a central, eu quero falar com o Leandro, sabe? E aí fala, qual o Leandro? O da TI. Tá bom, só um minutinho. Aí eles vão transferir. Então, você tem um contato, tá bom? Outra coisa que você vai fazer também você vai pedir solicitação no LinkedIn. Aí tem gente que fala assim, mas eu já tentei pedir, né? Mas, pô, é difícil as pessoas me aceitarem. Pode ter gente que já tem essa experiência. E o que eu aconselho é que você não pode pensar com a cabeça do passado. Porque existe estratégia para tudo. Existe uma maneira melhor de se fazer as coisas. Então, a maneira que mais funciona para pedir conexão no LinkedIn é você mandar uma simples mensagem na hora de pedir. Por exemplo, se eu quero conectar com uma pessoa, essa pessoa não me conhece, ela é gestora, nunca me viu na vida. Eu solicito conexão, o LinkedIn abre uma caixa e eu boto: olá, Leandro, tudo bem? Estou solicitando conexão para troca de experiências. Ponto e envio. Entendeu? Essa string é que você precisa usar e você repete ela para todo mundo. E aí, o que eu aconselho é que você tire um dia, solicite conexão para 40 pessoas. No outro dia, mais 40, faz isso por uma semana. Tá? Você vai ter 200 conexões em uma semana. Obviamente, nem todo mundo vai aceitar, mas grande parte vai aceitar. As pessoas que aceitarem, elas automaticamente, né, você pode mandar um e-mail, que é aquela mensagem direta do LinkedIn. Sem estar conectado, não pode. Então, você está pagando com tempo a sua prospecção. Certo? Então, ou você paga com dinheiro, vinculando anúncios, anúncio no Google, anúncio nas redes sociais, ou você paga com tempo. Você senta e você busca. Você pode buscar no Google também. E aí você vai fazer buscas cruzadas. Primeiro, você não está buscando e prospectando ao mesmo tempo. São dois trabalhos diferentes. Primeiro, você busca e alimenta a sua planilha. Depois que você alimentar a sua planilha, aí você tira, na outra semana, você tira só para fazer contato. Tá? É isso que eu aconselho. E agora aqui, só para... Fala, Leandro, desculpa. Não, isso aí, assim, não tem como o cara não fazer, né?
Porque se o cara não tem tempo, é porque o cara tem dinheiro, porque ele tá fazendo alguma coisa para ter dinheiro. Agora, se o cara não tem dinheiro, ele tem tempo sobrando, porque ou ele tá gastando tempo sem ganhar dinheiro. Aí tem talvez ele tenha um problema no meio do caminho, né? Aí que ele tem que fazer mesmo, né? Para poder ganhar dinheiro, para fechar contrato e ganhar dinheiro. Porque às vezes o cara não tem dinheiro nem tempo, então tu tá gastando teu tempo, talvez, com a coisa errada, né? Fala, cara, você tá fazendo algo muito errado, cara. Você tem que ter um dos dois. Um dos dois tem que ter, o tempo ou o dinheiro. O tempo é dinheiro. Aí agora, eu vou tentar falar rápido, tá? A sacada do que faz um contato agir, um contato responder. Tá bom, Leandro? Só vou falar a ideia central, porque quem está assistindo a live, se pegar a ideia central, você vai conseguir adaptar para a solução que você vende. O que é isso? Você tem que pensar o seguinte, a pessoa que está do outro lado, ela, como eu falei no início da live, tá? Quem chegou no meio vê o replay, mas no início eu falei que tem que prospectar o problema. Então você vai estimar qual é o problema que cliente naquele perfil tem. Qual é o problema que um gestor de TI de uma empresa de 80 máquinas tem? Qual é um problema típico? E aí você vai pensar, poxa, ele pode ter esses problemas aqui. Beleza. Aí você vai montar um texto baseado no problema. Do tipo, você descreve o problema. Olha, isso acontece aqui, isso e isso e isso. Você fala, olha, eu sei que muitas empresas no segmento tal passam por isso, isso e isso. Muitas empresas no segmento tal fazem backup e armazenam em lugares... e armazenam na própria empresa. E o problema disso é que tem um risco. E o risco é de se acontecer qualquer coisa com esse serviço, ele não consegue recuperar. Então você está correndo risco. Esse risco acontece na sua empresa? Por exemplo. Então você elencou um problema e você fez uma pergunta. Quem responder normalmente é um lead qualificado. Por quê? Porque ele já tem um problema que você resolve. E aí você toca uma reunião. E aí, você percebe que quando você entende qual que é a ciência por detrás do script que faz o cliente agir, quando você sabe qual é essa ciência, você repete ela. E essa mesma ciência você usa na internet, no post. Você usa quando falar no telefone. Eu ligaria para um gestor e falar, oi, tudo bem? Eu vi aqui, a gente se conectou no LinkedIn e olha, eu estou te ligando porque eu sou especialista em cloud, em infraestrutura, em segurança. E ó, eu sei que muitas empresas do seu tamanho tem um risco que é fazer solução de backup para o mesmo local, para o mesmo data center. Sabe, esse risco acontece aí, entendeu? E o cara vai dizer sim ou não. Se ele falar sim, cara, aí você encaminha para uma reunião. Sempre para uma reunião, tá? E aí agora respondendo, na época de crise, o errado é não prospectar. Tem que prospectar, cara. Então, o que você precisa fazer é entrar em ação e elencar primeiro, isso é um exercício que você faz, elenca 5 problemas que os clientes possam ter, sabe? E depois começa a comunicar isso. E fala, ó, isso acontece. E muitos clientes trabalhando de casa continuam com o ambiente com problema. Às vezes, o cara ele tem um ambiente, tem um sistema que está servindo a internet, está exposto para a internet. Esse sistema tem muita requisição e o sistema está lento. Aconteceu a crise, foi todo mundo para home office, mas o sistema ainda continua. Às vezes trava, às vezes tem que rebootar, sei lá, tem algum problema. Esse problema não para, não. Então, se você prospecta no problema, é o seguinte, olha, você tem servidores lentos e às vezes você não sabe se o problema é no banco, na aplicação. E isso acontece aí? Porque se acontecer, eu sou especialista nisso, tá? Fala comigo que a gente marca uma reunião e eu posso te ajudar. E outra coisa, eu posso te oferecer uma consultoria grátis, uma análise grátis, eu posso fazer uma verificação grátis. Ou seja, você estimula que uma pessoa haja, mas o foco é falar de possíveis problemas que ele possa ter. Porque aí a sua reunião já vai ser eficiente. E se o cliente está em quarentena, está com um orçamento lá suspenso, não pode comprar nada, não pode... Chegou lá o diretor e falou, ó, não dá para comprar nada. Cara, você prospecta do mesmo jeito. Porque o cliente, o problema continua. O cara ainda continua tendo. Na hora que ele te responder, você vai tocar a reunião e ele vai virar e vai falar, olha, não posso comprar agora. Porém, você segue ali a sequência, segue as interações, porque quando acabar, essa oportunidade já vai estar muito mais avançada contigo para você fechar. E pode acontecer também do cliente ele querer fechar agora, porque às vezes é crítico. Falar, nossa, eu estou precisando resolver isso para ontem, porque é um sistema de internet aqui, e eu preciso montar uma arquitetura escalável, e até estou gastando caro com cloud, isso é outro problema.
Ah, uma pessoa, um consultor botou o cloud aqui, ele não sabia fazer direito, eu acho que eu estou gastando caro, estou precisando de uma análise para reduzir. Cara, isso não é um problema, cara. Então, E é cara, um gigante que acontece direto. nossa, É isso o que você mais pode vender tem, agora. o que mais tem é consultor cloud que pega servidor e bota na nuvem, cara. O que mais existe, Cara, ó. O consultor cloud. É o isso. cara que muda coisa de lugar, sabe? Ó, o resultado de uma tarefa dessas é uma economia direta na mensalidade que o cliente paga. Então, não existe esse negócio de ter orçamento, algo suspenso de comprar na nuvem. Então, se você chega para o cliente e fala, olha, você tem ambiente em nuvem, você quer uma análise para verificar se você pode gastar menos e ter um serviço rodando melhor, mais rápido, uma arquitetura mais limpa, você quer uma análise, sabe? O cara pode querer, ele vai querer análise, de graça ele quer. Aí você analisa e você fala, ó, depois que eu fizer o projeto, você vai gastar menos. Ele fala, tá bom, vamos fazer. Porque ele faz agora. Porque vence, né? E uma oportunidade que surgiu bastante com essa crise aí que a gente tem, né, de todo mundo ter que trabalhar home office, as empresas não estavam preparadas para isso. Então, cara, a galera que trabalha com cloud explodiu assim, ó, de trabalho. Porque os caras tiveram que começar a migrar coisa para a nuvem do dia para a noite, entendeu? Projeto que estava sendo enrolado, não, vamos tocar, vamos fazer, começaram a fechar projeto um atrás do outro, justamente porque as empresas não estavam preparadas para isso. E tem muita empresa que ainda não está preparada para isso e está precisando ainda. E assim, ó, depois que isso passar, as empresas vão descobrir que é muito fácil trabalhar home office e vão gostar da ideia. É uma coisa que eu acredito. Cara, não, isso está acontecendo. Tem muita gente que está me falando isso, Leandro. E assim, ó, ô Ronald, deixa teu Instagram aí pra galera, acho que já tá aí do ladinho. Depois tu pode obrigado. deixar um campo de pesquisa, de pergunta lá, para quem não conseguiu responder as dúvidas agora. Tá, lá boa. colocar as dúvidas no teu Instagram, e a galera faz suas perguntas e tu responde lá. Vou te dar mais um trabalho além da live. Não, eu gostei da ideia. E obrigado aí pelo convite, por eu poder vir aqui divulgar um pouquinho mais. 20 segundos. Meu Instagram é @RonaldPerrini e eu ensino empresas de TI a fecharem mais contratos. É isso que eu falo lá, tá bom? E vou deixar a caixinha. Obrigado, Leandro. Show, valeu, Ronald. Cara, brigadão, obrigado pela tua participação aí. Espero que a galera tenha curtido a live. E é isso.